Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da calorimetria. Não podemos esquecer que calorimetria é um assunto que está dentro da termologia e a termologia está dentro da física clássica. Não podemos esquecer. Na aula passada nós falamos em quantidade de calor sensível. Vamos dar uma retomada. Quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que provoca no corpo uma variação de temperatura, apenas isso. Agora o nosso assunto, como está ali, é a calorimetria ainda, só que agora nós vamos trabalhar com a mudança de estado físico, ou seja, quando você aquece um corpo e você provoca neste corpo uma mudança de estado físico. Então vamos à aula. Aqui nós temos, estados físicos da matéria: sólido, líquido e vapor. Eu coloquei aqui o vapor barra gás. É claro que o vapor, quando você põe água no fogo e ela atinge o ponto de fervura, o que sai dali é vapor. O gás é uma outra coisa. Mas como nós já estamos acostumados a falar sólido, líquido e gasoso, eu coloquei ali barra gasoso para a gente não se perder. É claro que existe um outro estado físico da matéria, que é o plasma. Aí o plasma, sim, você pega um gás, você aquece esse gás, quando ele atinge uma temperatura elevadíssima, os elétrons escapam do átomo desse gás. Então nós falamos que o átomo ficou eletricamente carregado. Quando o átomo está eletricamente carregado, esse gás se ioniza, ele está ionizado. Então esse gás ionizado é que nós chamamos de plasma. É claro que por ter elétrons soltos ali dentro, é um bom condutor de energia elétrica. Mas vamos falar nisso mais para frente. Agora vamos a esses três aqui. Sólido, líquido e vapor. É claro que para você passar de sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para sólido, nós falamos que temos uma mudança de estado físico. E é claro que, quando que isto ocorre? Quando você joga calor para um corpo, e esse calor, ele não provoca no corpo variação de temperatura, porque se ocorrer variação de temperatura, o calor é sensível. Para mudar o estado físico da matéria, nós falamos que esse calor que é jogado para o corpo ou que é retirado dele é calor latente. Então, vamos até o seguinte: toda vez que estiver mudando estado físico, ou seja, ocorrendo uma mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico, a temperatura não varia, porque se variar, o calor é sensível. Então aqui nós temos sólido, líquido e vapor. Quando eu saio de sólido e transformo em líquido, eu estou promovendo aqui uma mudança de estado físico. Então, neste caso aqui, daqui para cá, eu vou aquecer esse sólido, ele vai fundir ou derreter, vai passar para líquido. Então, esse estado de sólido para líquido, essa mudança, nós chamamos de fusão. Aí, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. É claro que, neste caso, o sólido tem que absorver calor. E quando você passa de líquido para vapor, aqui, líquido para vapor, você tem uma mudança de estado físico de líquido para vapor. Então, isso daqui nós chamamos de vaporização. Vaporização. Esta vaporização, ela se apresenta de três maneiras. A vaporização pode ser a evaporação, evaporação. Pode ser a ebulição e pode ser a calefação. Aí, Esses são os três tipos de vaporização. Esta evaporação é quando você pega uma roupa, molha, põe no varal, pendurada lá, o vento vai batendo e lentamente
este líquido vai passando para o estado de vapor. A ebulição é quando você põe uma água na panela, põe no fogo, aí você tem a fervura. Então você transforma do líquido para o vapor mais rápido que a evaporação. E a calefação é quando você pega, imagina uma chapa de aço, você aquece essa chapa, joga água nessa chapa, rapidamente o líquido se transforma em vapor. Então são os 3 estágios da vaporização. Vejam que daqui para cá o sólido absorve calor, daqui para cá o líquido absorve calor. Então nesse sentido aqui, ó, quando o corpo precisa absorver calor para ocorrer a mudança de estado físico, nós chamamos que isso daqui é uma transformação endotérmica, ele recebe calor. Já quando nós estamos aqui, ó, e eu vou passar, olha, do vapor ou do gasoso para o líquido, eu tenho que pegar as partículas e juntar. Então nós chamamos que isso daqui é liquefação ou condensação. Aí está. Então vejam que para o vapor se condensar, ele tem que perder calor. E aqui nós temos o líquido e vamos passar para o sólido. Então isso daqui é um processo de solidificação. Aí está, ó. Estou no líquido e vou passar para o sólido. Então vejam que ele perde calor para passar para o líquido, perde calor para congelar. Então no sentido do vapor para o sólido, nós temos um processo exotérmico, ele está perdendo calor. E é claro que quando eu estou no estado de vapor ou de gás e vou passar para cá, ou direto do sólido para o gás, nós temos a sublimação. Aí está, ó. Sublimação é a passagem direta do vapor para o sólido ou do sólido para o vapor. Então vamos analisar. O sólido é um estado da matéria onde as partículas estão muito unidas. Existe movimentação? Claro que existe, mas essa movimentação é muito devagar, é muito próxima do seu raio de ação. As partículas têm uma força de atração muito intensa. Já nesse estado sólido, a substância, o corpo, tem um volume e tem uma forma muito específica, muito característica. Ela é bem definida, a forma e o volume dele. Já no estado líquido, as partículas têm uma movimentação maior. A força de atração não é tão intensa quanto o sólido, mas ela é relevante. As partículas ainda estão unidas. A movimentação delas é maior que o sólido, mas não tem um grau de liberdade tão grande. Neste caso aqui, ó, o volume do líquido é bem definido, só que a forma não. A forma depende do recipiente onde este líquido está contido. Já o vapor, as partículas estão livres, elas estão numa liberdade de movimentação muito grande. A força de interação entre elas existe, claro que existe, mas ela é muito fraca. Então esse corpo tem uma dimensão, um movimento muito amplo. E neste caso aqui, ó, no vapor, o volume não é bem definido e nem a forma é bem definido. Por exemplo, dentro desta sala aqui nós temos o gás ou o vapor ocupando todo o volume desta sala. Então, dependendo da forma da sala, você tem a forma do gás que está aí. Então, sempre que eu vou transformar de um estado físico para outro, eu tenho a mudança de estado físico e que para isto ocorra, nós temos que ter uma quantidade de calor, que é chamada de quantidade de calor latente. É aquele calor que provoca no corpo mudança de estado físico. Então, aqui eu desenhei o seguinte, ó. Eu tenho 2 corpos, pode ser substância, não importa, A e B, sendo que a massa de A é menor que a massa de B, e esses 2 corpos estão temperaturas iguais. Ó, a temperatura inicial de A é igual à temperatura inicial de B. Imagina que isso aqui são 2 blocos de gelo que estão a 0 graus Celsius. Ou seja, se eles estão a 0 graus Celsius e eu vou aquecer esses 2 corpos, não vai ocorrer variação de temperatura,
Porque esse calor vai provocar nesses dois corpos um derretimento, ou seja, uma mudança de estado físico, que é uma fusão. Então eu vou aquecer o A e vou aquecer o B com uma fonte de calor que fornece quantidade de calor sempre igual. Então vejam que, como esses dois corpos estão a temperaturas iguais e eles vão fundir e derreter, a variação de temperatura aqui não vai existir. Isso significa que a quantidade de calor que eu vou fornecer para esses dois corpos vai ser diretamente proporcional à sua massa. Para fundir este bloco de gelo aqui, eu vou precisar de uma quantidade de calor. Para fundir este daqui, eu vou precisar de uma outra quantidade de calor. Então, a quantidade de calor que vai provocar no corpo uma mudança de estado físico depende apenas de sua massa, já que a variação de temperatura não vai existir. Quanto maior a massa que eu quero mudar o estado físico, mais calor eu tenho que jogar para esse corpo. Quanto menor a massa do corpo que eu quero mudar o estado físico, menor é a quantidade de calor que eu vou provocar. Então, sempre que eu tiver um símbolo de proporcionalidade, nós já comentamos sobre isso, no lugar eu tenho que colocar uma igualdade e uma constante. Esta constante, ela é representada pela letra L e ela é chamada de calor específico latente. Ficou normal falar calor latente, mas o nome certo dela, dessa letra L, é calor específico latente. Isso daqui é constante para cada mudança de estado físico que está ocorrendo. Quando eu estou provocando a fusão, tem um valor para esse calor específico latente. Quando é a liquefação, tem um valor específico para esse L. Então, este L é uma constante para cada mudança de estado físico. O Q é a quantidade de calor que eu estou jogando para o corpo e M é a massa do corpo. Claro que cada grandeza física dessa daqui tem uma unidade de medida. Então, vamos ver quais são. No sistema MKS, que nós já sabemos que é o mesmo sistema internacional, a unidade de quantidade de calor é Joule, que nós representamos pela letra J. A unidade de massa é o quilograma e a unidade do calor específico latente, é só jogar a massa para cá, ó, vai ficar joules por quilograma, é a unidade do calor específico latente. E o sistema mais usado é esse, que é o CGS, é a unidade no sistema CGS. Então vamos aqui, ó. A unidade de calor nesse sistema é a caloria. A unidade de massa nesse sistema é grama. E a unidade do calor específico latente, vou apagar aqui, é calorias. Ó, caloria passa a massa para lá. Calorias por grama. Esse sistema CGS é o mais usado por nós na calorimetria. Beleza? Então não esqueçam, hein? Quantidade de calor latente, porque está provocando mudança de estado físico, calor específico latente e massa. Aqui, essa quantidade de calor não depende da variação de temperatura, porque não existe. Aqui nós temos, ó, curva de aquecimento e resfriamento. Quando o corpo aumenta a temperatura, é aquecimento. Quando resfria, quando perde a temperatura, diminui, é resfriamento. Por exemplo, do sólido para o líquido é aquecimento, do líquido para o sólido é resfriamento. Então vamos aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, aqui abaixo de zero, um bloco de gelo que está a uma temperatura inicial menor que zero, ou seja, negativa. Imagina aqui que é um líquido no estado sólido, gelo. O que vai acontecer aqui? Quando eu aqueço este sólido,
a temperatura dele vai ter que aumentar, porque você está aquecendo, a temperatura vai aumentar. A temperatura do gelo. Então, a temperatura vai aumentando. Olha, eu forneço uma quantidade de calor e a temperatura sofre uma variação. Quando este pedaço de gelo chegar aqui, ó, esse pedaço de gelo chegou a 0 graus Celsius. Então, nós sabemos que quando a pressão se mantém constante, eu estou no nível do mar, esse gelo, quando chega a 0 graus Celsius e você continua fornecendo calor, ele vai fundir, vai derreter. E nós já falamos que quando está derretendo ou fundindo, não importa, a temperatura se mantém constante. Ó. Enquanto estiver derretendo, a temperatura continua 0 graus Celsius. Quando chegou aqui, ó, todo o gelo fundiu. Então, neste ponto aqui, eu só tenho líquido. Aí você continua fornecendo calor para o líquido, a temperatura dele vai aumentar. Quando este líquido aquecido pela fonte chegou a uma temperatura, no caso de, se for pressão normal, nível do mar, é 100 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Nós fornecemos calor, olha, eu forneci uma quantidade de calor aqui, a temperatura aumentou. Quando chegou aqui, ó, vamos imaginar que esse líquido chegou a 100 graus Celsius. Vou só por aqui, mas depende da substância, hein? Vamos imaginar aqui que ele chegou a 100 graus Celsius. A partir deste ponto, este líquido começa a vaporizar. Ou seja, a vaporização é mudança de estado físico, então a temperatura se mantém constante. Olha, eu vou fornecer calor, olha, estou fornecendo calor, mas a temperatura se mantém constante. Quando chegou aqui, ó, todo o líquido vaporizou. Então, neste ponto aqui, nós só temos vapor. Se você continuar aquecendo o vapor, vai embora. Então, aqui é vapor, você está fornecendo calor, então aqui nós temos vapor. É claro que cada substância tem a sua temperatura crítica, que a partir dali o vapor se transforma em gás. Mas nós vamos ficar até aqui. Então veja que aqui é sólido, aqui é mudança de estado físico, ou seja, fusão, aqui é aquecimento do líquido, aqui é vaporização e aqui é aquecimento do vapor. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos calor sensível. Então, para você calcular a quantidade de calor aqui, é Cm delta θ. Aqui é mudança de estado físico. Então, para você calcular a quantidade de calor aqui, é L vezes M. Aqui é calor sensível também. Então, é Cm delta θ. Aqui é calor latente, Lm. E aqui é calor sensível, M delta θ. É o que nós precisamos para determinar qual é a quantidade de calor que o corpo precisa para sair de um determinado estado e chegar a outro estado. Então, aqui calor sensível, latente, sensível, latente. Então, vamos entender que sempre que tiver na horizontal é mudança de estado físico, na parte inclinada variação de temperatura, calor sensível e calor latente. Bom, diante disso, vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós estamos falando. Exemplo! Então, vamos ao exemplo. Eu passei só um, porque nesse daí eu já englobo tudo que nós falamos, inclusive na aula passada e nessa aqui. A quantidade de calor que um bloco de gelo, inicialmente a menos 40 graus Celsius, recebe para chegar a ser vapor a 120 graus Celsius é dado pelo gráfico abaixo. Então está aqui o gráfico, ó, temperatura em função da quantidade de calor recebida por esse gelo. Temperatura inicial do gelo é menos 40 graus Celsius. Estou imaginando aqui que a pressão se mantém constante. Ele deu alguns dados aqui, ó. Dados: calor específico latente na fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização desse corpo, dessa substância, 540.
o calor específico sensível do gelo é igual ao calor específico sensível do vapor, que é 0,5 calorias grama grau Celsius, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ele quer saber aí qual é a massa de gelo que está sendo aquecido aí. Então ele quer saber a massa de gelo que ele está aquecendo. E ele quer saber esta massa em quilogramas. Vejam que está tudo no sistema CGS. Ó. Calorias, grama, grau Celsius, tudo no sistema CGS. Então você faz normal no sistema CGS, você vai encontrar massa em gramas e no final você passa para quilogramas. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, o gelo está a menos 40 e vejam que ele vai ser aquecido até chegar a zero. Então, daqui até aqui, o calor é sensível. Eu vou chamar isso daqui de Q1, a quantidade de calor necessário para tirar o gelo de menos 40 e chegar a zero. Aqui está ocorrendo a fusão, tá vendo? Eu vou chamar esse calor aqui de Q2. Aqui o aquecimento da água, Q3. Aqui a vaporização, eu vou chamar de Q4. E aqui o aquecimento do vapor, que é o Q5. Vejam que a quantidade de calor total que esse gelo precisou receber para transformar em vapor a 120 graus Celsius foi 750 quilocalorias. Não esqueçam que esse K aqui, ó, vale 1.000. Então, na realidade, é 750 mil calorias. Então, se eu pegar a quantidade de calor 1, somar com a quantidade 2, somar com a quantidade 3, somar com 4 e somar com 5, vai ter que dar a quantidade de calor total, que é 750 mil calorias. Então vamos lá. Q1, calor sensível. Então é C, M, delta teta para o corpo sólido, hein? Mais Q2 é mudança de estado físico. Então é L da fusão, hein? Vezes a massa. Q3, aquecimento do líquido. Calor sensível, C, M, delta teta, mais o 4 é vaporização, mudança de estado físico. Então é L do vapor multiplicado pela massa. E o Q5, quantidade de calor sensível, que é o aquecimento do vapor. C, M, delta teta, tem que ser igual ao calor total. Agora vamos substituir. Inicialmente é sólido, é gelo. Então o calor específico do gelo é 0,5. Então aqui vai ficar Czinho 0,5. A massa de gelo nós não sabemos. Variação de temperatura. Estava a menos 40 e foi para zero. Então variação de temperatura é sempre final menos inicial. 0 menos 40 dá mais 40. Mais L da fusão, Q2, L da fusão. L da fusão é 80. Multiplicado pela massa que nós não sabemos, mais Q3 é líquido, nesse caso é água, calor específico sensível 1, massa nós não sabemos, porque o que tinha de gelo vai ter de água, variação de temperatura, estava a 0 e foi a 100, variação de temperatura, temperatura final que é 100, menos inicial que é 0, vai dar 100, mais L do vapor, aqui está ocorrendo a vaporização, L do vapor é 540, multiplicado pela massa que nós não temos, mais Q5 é o aquecimento do vapor, calor específico do vapor está igual ao do gelo, que é 0,5, a massa nós não sabemos, e a variação de temperatura aqui, ó, o vapor estava a 100, foi a 120, então a variação aqui foi de 20, igual ao calor total que ele precisa para isso, que é 750 mil calorias. Aí, ó, 750 mil calorias. Agora é só fazer conta, né? Aqui vai dar 20M mais 80M mais 100M mais 540M mais, aqui vai dar 10M igual a 750 mil calorias. Então aqui vai dar 100, 200M, 740M, 750M. Então aqui nós temos 750M igual a 750 mil
calorias. Então, a massa de gelo que nós precisamos ter, aqui, ó, está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, dividindo isso daqui, vai dar 1000 gramas, porque estava tudo em grama. 1000 gramas, ele está pedindo em quilograma. Então, 1000 gramas equivale a 1 quilograma de gelo. Aí nós temos tudo isso que aconteceu quando você aquece 1 quilograma desse gelo aí. Meninos e meninas, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Um probleminha relativamente simples que engloba tudo isso que nós falamos até agora. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Falou? Valeu, galera! Então, eu queria falar para vocês o seguinte, essa camisa aqui, ó, ela veio do Japão, foi um aluno que trouxe para mim, o Sami. Então, eu queria agradecer o Sami pela camisa que ele trouxe, estava no Japão e pensou em mim. Valeu, Sami, pela camisa, hein?